Vamos lá, gente. Olha só. Vamos lá. A gente começa, bora lá. Vejam só, lembra no primeiro dia da aula? A gente havia de estudar algumas questões básicas relacionadas com a história do paisagismo, a gente ia estudar um pouquinho de noções de botânica, a gente está já na fase de começar a mesclar o aprendizado da produção projetual, que é o que a gente está começando a fazer agora, e a gente vai meio que intercalar com as aulas de desenho, expressão e paisagismo, porque uma vez que vocês vão começar a produzir um projeto, você precisa saber as técnicas de produção, de expressão do projeto de paisagismo, que é diferente do projeto de arquitetura. Então, a gente começou a entender na aula passada o que era um mapa conceitual, mas pelo que eu percebi, não ficou muito claro para vocês como é que a gente desenvolve ele, até que ponto chega, como que ele se compõe, que cara tem um mapa conceitual. Então eu vou revisar de novo o que a gente viu na aula passada, vou falar um pouquinho sobre o plano conceitual e provavelmente ainda hoje eu vou explicar para vocês o que é um plano de massa, o que é um plano de forma, como que ele se comporta, como é que se apresenta. Então para isso eu vou pegar uns croquisinhos que foram feitos em outras aulas para a gente dar continuidade. Então vamos resgatar o que eu falei na aula passada sobre plano conceitual. Então vamos abrir aqui um plano conceitual e vamos olhar para a cara dele, ver como é que ele fica. Nossa, tá ruim porque só tá aqui nessa tela, eu estou aqui na minha com ela. Deu um pouquinho melhor. O que é um bom plano conceitual, gente? O pessoal de marketing, eles chamam isso aqui de brainstorm, tá? O pessoal de jornalismo, marketing, eles gostam de usar esse termo. Mas o que é pra gente? É meio que um plano de raciocínio, é um mapa, na arquitetura é mais comum chamar de mapa imagético. O que a gente faz? Uma referência das imagens que a gente tenha, a projeção que a gente faz da imagem, do que vem a ser, os elementos que você captou de informação no espaço onde você vai fazer o planejamento e jogar no papel para você ter condições de separá-los e entendê-los. Ninguém que começa um planejamento de projeto já começa definindo detalhezinhos pormenores daquilo que ele quer projetar, seja lá qual for o tipo de projeto que ele faz. Ele faz primeiro uma banhada de ideias daquilo que ele está imaginando, e isso é mais comum ter essa relação de ideias básicas, tanto no paisagismo quanto no urbanismo. Por quê? Paisagismo e urbanismo, ele não tem uma relação com a terceira dimensão tão forte quanto a arquitetura. O plano, ele define a maior parte das coisas. Então a gente tem que dar muita atenção para o plano. E no caso, o plano inicial, que é o plano conceitual, é um mapa imagético, onde a gente pega todas as ideias principais e coloca por linhas gerais. Nesse mapa, a gente não está preocupado com o tamanho das coisas em exato, a gente está assim, querendo diferenciar quem é muito alto de quem é médio e de quem é muito baixo. Mas diferenciar quem é um pouquinho mais para aqui, um pouquinho mais para aqui, não, isso aí não faz diferença nesse mapa. Também não estamos diferenciando quem é redondo, de quem é curvo, de quem é largo, de quem é... A não ser que você já tenha isso muito claro na sua cabeça, mas você não chega aqui e desenha circular já redondo, quadrado, reto, nem nada. Normalmente nós trabalhamos indicando nuvens, que são áreas que demarcam o que você vai projetar. O importante quando a gente trata essas nuvens é que nenhuma área fique de fora. Não existe uma área que não tenha uma característica expressiva específica, do tipo, aqui eu não botei nada no mapa da nuvem porque é uma grama. Na verdade, no meu caso, até essa proporção que sobrou aqui no canto, eu considero que é um erro no mapa imagético, porque não foi preenchido esse canto, aqui é uma quina. O que acontece nessa quina? Eu não sei. Pode ser que isso para o projeto seja informação importante, e essa informação importante aqui eu não especifiquei. O que vai sobrar aí? Ninguém sabe. Pode ser que o cliente lá na obra, por você não ter pensado nisso, ele joga um monte de terra e deixa lá aquela coisa descampada. Até porque, nesse campo, dependendo de onde tiver a insolação, se ele botar grama, vai morrer, vai voltar a ser terra do mesmo jeito, né? Se aqui tiver um gramado numa área que não tem sol, não vai sobreviver, não vai viver bem aí. Então, a gente precisa prever o que tem em cada buraquinho. Aqui, por exemplo, até sobrou um vazio. Eu teria também que chegar e dizer que está aqui, ou pegar uma dessas nuvens que está aqui, e preencher esse vazio com um complemento dela. Eu não posso parar
uma área, uma proporção tão visível e deixar sem especificar? Bom, o que são os bairros visuais? Então, eu vou começar a descrever o contrário do que eu descrevi na aula passada para chamar a atenção para vocês, que é um quesito importante no mapa conceitual. Bairro visual é quando você descobre que um determinado grupo de elementos constituintes ou elementos paisagísticos apresentam informações ou possuem características semelhantes e que você vai agrupar eles entre si para caracterizar uma área do seu projeto que tem uma determinada intenção. Por exemplo, a gente aprendeu numa aula anterior a questão das tipologias, certo? Pior que o pessoal está assistindo o vídeo de vocês, aí fala assim, aula muito boa, mas melhor o vídeo, melhor o áudio. Infelizmente eles não sabem que aqui a gente tem esse eco aqui da sala, né? Tem uma acústica péssima na sala. O que eu vou fazer? Não tem como. Porque quando eu dou aula na sala lá de baixo, por exemplo, o som sai perfeito. Eu também percebo que dá uma diferença quando está nessa daqui. Eu acho que é porque também a turma é pequena e fica dando esse eco, né? Nas outras que a turma é mais cheia, dá menos. Bom, a roupa de vocês absorve o eco. Enfim, não, é sério, eu estou falando de um atributo acústico, material poroso absorve som. Vocês já passaram de conforto, né, ambiental? Já tiveram isso lá, provavelmente. Então, sim, eu estava falando do bairro visual. Então, vamos ver alguns exemplos de possibilidades de bairro visual, que vocês não vão se ater só a isso que eu estou falando. Estou dando exemplos, vou dar uns 10 exemplos, dentre 500, 1.000, 5.000 que podem existir, tá? Então, vamos supor que eu estou aqui planejando o bairro visual que existe aqui na entrada. Aí criei minha nuvenzinha, existe uma área numa certa casa e eu quero descrever como ele vai ser. O que eu faço? Oi? Nessa etapa aí a gente já tem que saber, por exemplo, qual determinada espécie eu vou usar aí. Por exemplo, se ela vai exterminar, eu já tenho que pensar nessas coisas. Não, justamente o mapa conceitual ele serve para que você não saiba quais espécies que você quer utilizar, não saiba ainda com exatidão que piso, que material vai ter nas pavimentações, mas você tem uma ideia aproximada de que resultado você quer atingir com esse tipo de elementos que você vai usar aqui. Se lembra que no paisagismo a gente não está preocupado somente com vegetação. Vegetação é um elemento, a gente tem pavimentações, a gente tem equipamento mobiliário urbano, a gente tem água, cascata, seixo, pedra, várias outras composições que vão fazer parte disso aí, até instalações artísticas, no caso do cliente de vocês, e aí a gente precisa compor dentro desse bairro. Nesse bairro aqui, vamos supor que por uma questão de proporção de acesso de residências, eu acredito que é coerente trabalhar com vegetação de alto porte aqui, para demarcar a entrada, para ela ter uma imponência na entrada. Aí eu criei esse bairro, eu vou vir aqui puxar uma setinha e vou dizer arbustos, ou eu posso colocar assim, vamos supor que fosse minha intenção, coníferas de grande porte. Se é que eles estão pensando mesmo, né? Fazer um agrupamento vegetal que tem plantas que têm um porte grande. Só que aí eu percebi o seguinte: lembra que a gente falou em composição plástica sobre mapa de cheios e vazios? E eu falava que quando a gente preenche muito o mapa de cheio lá em cima, pode ficar vazio embaixo. Isso no paisagismo é muito forte, muito presente, é onde mais comparece o erro de mapa de cheios e vazios. Quando você coloca uma vegetação muito grande, você vai precisar preencher embaixo, normalmente com arbustos de porte médio, com forração, com um arbusto de porte baixo. Então você vai sentir a necessidade de combinar essas coníferas de grande porte com uma forração, com um arbusto médio, mais uma forração de porte baixo. Então você vai chegar aqui a escrever mais arbusto. Aí você vai ver o que combina com essa conífera. Vamos supor que você pensou conífera, uma coisa mais europeia, então vai pensar nos arbustos topeados. Aí você já começa a descrever características.
Gente, a gente estudou o que é topiaria, estudou as diversas tipologias, não foi à toa de bobagem para você achar bonito que aprendeu essas palavras. É porque na hora de fazer o mapa conceitual, você tem argumentos, sabe os nomes técnicos e de que maneira se comportam, para poder sugerir as suas intenções já nesse plano conceitual. Aí você volta lá em todas as tipologias, é uma alameda, é uma consociação, é um maciço, é um canteiro, é um pomar, é uma horta, e vai descrevendo aqui, da maneira que você imaginou que é o visual. Se lembre que não é somente características visuais, apesar que a visual é mais importante para o mapa, para o bairro visual. Os bairros visuais também podem ser descritos, porque a base teórica, eu mandei o livro, você viu, mandei para o Edivaldo, para ele distribuir para vocês. A base teórica lá dos dois autores que eu estou utilizando, que é o Gordon Cullen e o... esqueci o nome agora do outro, falei na aula passada. Ela está relacionada só com o visual, mas a gente não está só preocupado com a teoria deles. Na prática, os bairros visuais, eles também causam outras sensações das pessoas que não são somente visuais. Por exemplo, existem sensações auditivas. Você pode descrever que nessa área aqui tem um barulho de queda d'água. Além da, você pode fazer, esse é um bairro visual, você deve fazer a cascata. Lembra que ele fala que quer cascata natural, composta de rochas? Ele fala isso para o cliente. Não sei se eu já falei para vocês lá no estágio, mas se eu não falei, estou falando, ele quer espelho d'água, não falei isso? Então, os espelhos d'água deste cliente, ele pede que sejam todos com cascatas naturais. Então ele quer uma volumetria de cascata na frente dos espelhos d'água. Então, vamos supor que você vem aqui e diz que na questão visual existem formações rochosas, mais plantas tropicais, mais queda d'água. Aqui você provocou uma sensação auditiva com a questão da queda d'água. Ela é visual ou auditiva. Mas aí, num outro local, próximo de uma área agradável, que você queira provocar alguma sensação, você quer provocar uma sensação olfativa. Aí você desenha aqui um mapa de aromas, faz um mapa, um bairro visual, puxa para a cacetinha e descreve vamos supor, um maciço de arbustos floridos com cheiro. Tá? Aí você já identificou. Você pode também escrever de outra maneira. Pode ser que em vez de um maciço, você tenha feito um canteiro de ervas aromáticas. Aí você vai estar escrevendo. Eu estou até dando um péssimo exemplo para vocês, gente. Quando vocês estiverem fazendo mapa, plano conceitual, vocês não vão apresentar para mim essa letrinha que eu estou botando aqui, né? Vocês são todos arquitetos, tem que apresentar com letra de arquiteto. Vocês já estão na altura do curso de ter vergonha de não escrever dessa maneira, né? Já passaram das disciplinas que cobram isso. Então, canteiro de ervas aromáticas. Ok? Aí vamos apresentar. Aí vamos supor que perto da piscina você pensou em outra coisa mais. Sua cabeça, na hora que você criou uma imagem mental, digamos que a sua piscina é mais ou menos aqui. E aí, como a sua piscina é aqui, vocês já sabem que ia ter um ponto focal, que daqui a pouco eu vou revisar o que é isso, e que é a marcação da piscina. Ao redor dela, você quer uma vegetação diferenciada. Você pensou em vegetação tropical com coloração
mesclada com verde e laranja. Aí você nem definiu aqui se é arbusto, se é herbácea, se é árvore. Você pode mudar de ideia daqui a pouco e definir quem que é, que isso de verdade. Mas você já sabe que é planta verde e planta laranja, você tem que combinar. De repente vai brincar de lecúnia, né? Que tem aquela coisa meio tropicaliente que lembra um pouco do Brasil. Lá fora as pessoas identificam a gente por conta desses tipos de composição aqui. Quando a gente começa a trabalhar com helicônia, põe a alpínia, fala, opa, um jardim brasileiro. Okay? Do mesmo jeito que a gente olha para uma topiary e faz, um jardim europeu, ou vê uma tamareira e faz, um jardim egípcio. Então, isso aqui vai demonstrar. Porém, você não está sendo tão específico e nem está lembrando de cabeça todas aquelas plantas que tem lá no Harry Lorenzo. Daqui a 2 aulas, mais ou menos, vocês precisam estar com o Harry Lorenzo aqui, tá? Ou vai pegar ele na biblioteca, ou não sei quantos de vocês têm interesse em adquirir o livro de plantas ornamentais do Harry Lorenzo. Me lembrem também quando for daqui a 2 aulas que eu trago o meu para quem tiver com dificuldade de adquirir, de conseguir. O meu tá velhinho, rasgadinho, o meu caiu do carro, rasgou tudo, caiu na lama, tá uma bagaceira o meu, coitado. Eu acho que ele custa uns 150, 180 reais. É barato em relação aos outros, viu? Tem outros bem mais caros. Harry Lorenzo. Gente, os livros que os autores eu falei no primeiro dia de aula. Alguns de vocês anotou já lá. Isso aqui é o de plantas ornamentais brasileiras e cultivadas no Brasil. Tá? Bom, o primeiro elemento, que era o bairro visual, como eu já falei para vocês, é um elemento que, ao fazer esse tipo de definição, você preenche toda a área, gente. Não pode ter nenhuma área do papel sem bairro visual. Você botou uma nuvem aqui, botou outra lá, botou outra cá, e não fechou isso aqui, eu vou lhe perguntar o que tem aqui. Eu vou bater o olho direto no que sobrou. O bairro é até aqui, você não preencheu. Eu vou te perguntar o que tem aqui. Poderia ser que você criasse um grande bairro visual, criar uma área gigantesca e ocupasse tudo com um grande bairro e tivesse poucas variações de bairro visual. Porém, sua área é gigante, quer dizer, gigante, sua área é grande, proporcionalmente uma área residencial, e o seu cliente deixou bem claro que ele quer uma grande variação de composições, que ele quer um jardim eclético, ele quer várias possibilidades de combinação do jardim. Então, você não pode pegar uma nuvenzona dessa e cobrir o terreno inteiro com ela. Você vai ter que ver a lógica global que tem aqui para começar a ter essas variações. O próprio incidência solar que vai dar aqui vai te dando pistas do que pode e do que não pode fazer. Outra coisa, os próprios pontos focais e marcos visuais vão dar uma pista de aonde é mais adequado cada coisa. Porque com certeza o tipo de planta que eu boto na beira da piscina não é o mesmo que eu boto na frente da cascata. Por quê? Perto da cascata, necessariamente tem que ser planta que tenha muita que suporte umidade, que goste de umidade, ou alguma coisa que combine com as rochas, ou que possa cair, fique pendurada da cascata. Okay? Já na piscina, eu tenho que ter cuidado, porque folha que cai da piscina entope o filtro da piscina. Então é outro tipo de vegetação que eu vou ter que trabalhar. Já na área que eu vou ter pomar é outra coisa. Aí perto do salão de festas que ele pede é outra. A entrada da casa, será que a estética é a mesma de uma área aqui no geral? Não é. Então a gente precisa ter intenções diferentes. Eu não estou dizendo que existe um tipo que ele é sempre usado naquela situação. Cada um de vocês enxerga o mundo de uma maneira diferente e vai propor de maneira diferente esses bairros.
Só que vocês precisam se basear nas lógicas que eu já apresentei nas aulas de história do paisagismo, nas aulas de adaptação vegetal, nas outras aulas todas que a gente vê até agora, e mais alguns conteúdos que a gente ainda está experimentando e discutindo, né? Que a gente vai ter algumas orientações. Um detalhe, o plano conceitual, gente, ele não é um ovo, tá? Ele não é uma coisa que você bota e tem certeza que vai dar sem pinto e aquilo nunca vai mudar. Muda. Na verdade, até o pinto muda, né? O pinto nasce e vira galo depois. Então, ele nasce amarelinho, fica ou branquinho, marrom, seja lá, do jeito que for. Todos os pintos mudam, né? Todos os tipos gerais. Vocês estão pensando aí, mudam de qualquer jeito. Então, esse daqui, inclusive, não prestou, né? O exemplo que eu usei, devia ter usado o péssimo. Nem eu consegui me concentrar no assunto. Não é questão de botar o ovo aí. É porque a gente vai mudar de qualquer forma as coisas aqui do projeto, né? Por isso que eu fui na assimilação logo do ovo. Bom, mas esquece o ovo, esquece o pinto. A gente precisa estar aberto hoje pensar uma coisa. Gente, sabe por que a gente tem que botar, mesmo não sabendo direito o que quer? Não existe criação absoluta a partir do nada. Agora, quando você não tem nada, é muito mais difícil terminar do que quando você já tem algo, né? Só se termina quando se começa. E só se sabe o que é bom quando se olha o que é ruim. Então, se você coloca uma coisa aqui, se você já teve uma ideia, eu já sei te dizer se aquilo está ruim ou não. E, na verdade, vocês mesmos vão discutir, olhar, analisar e falar assim, puxa, isso aqui não é bom com isso. E já começa a enxergar. Aí você chegou e botou essa piscina aqui, depois você muda, porque tem mais a ver com o bairro visual que você criou para cá. Ou você botou um bairro visual aqui que não tem a ver com piscina, você apaga ele e faz um outro que se estende vindo do lado. Então precisa lançar e não se apeguem ao que vocês colocaram, porque o primeiro bairro visual, o primeiro plano conceitual, muda muito. Aliás, isso é básico da nossa profissão. A mudança é quase que o eixo da nossa profissão, né? A pessoa que tem uma grande ideia mirabolante, ela bota no papel e ela acha que aquilo ali vai ser executado ao primeiro traço que ele fez, ela é uma pessoa, sabe, iludida, coitada. Ela está desencantada com a vida de ser arquiteto. Porque o normal de um projeto é que, assim, o sortudo muda 5, 10 vezes para ficar bom. Porque eu já mudei mais de 60. Eu já passei 6 anos mudando um projeto de uma infeliz desgraçada que me contratou. O que eu vou fazer? Rolou isso daí. Hoje em dia eu aprendi a lidar com esses seres assim complexos, né? Eu já boto lá no contrato, você não vai fazer isso não, senão você se lasca, senão você paga de novo. Mas acontece, tá? A gente inclusive tem que estar esperto para isso. Mas o fato é que mesmo o cliente não querendo, você precisa mudar, porque você precisa amadurecer. Quando você vê isso aqui vazio, é uma coisa, quando você vê as nuvens, você enxerga outra. Aí você coloca uma coisa que complementa e finaliza tudo, você já vê uma segunda etapa. E aí terminou de mudar bairro, só que na verdade não é bom começar mudando bairro, tá? O ideal de tudo para você se nortear nas questões que são macro, é começar colocando ponto focal e lançar a axialidade. Por quê? Os pontos focais, eles são necessidades básicas de interação humana. Não tem como você destruir e acabar com elas. Você tem que aceitá-las e incluir elas no seu paisagismo. A vegetação, você troca para onde você quiser e faz o que você quiser. Então você não precisa se preocupar tanto com estar com ela fechada, tá? Agora, vamos de novo, quer dizer, então ficou claro, gente, a questão do bairro visual? Seguinte, se você, não, mas aqui eu não vou botar bairro nenhum, porque aqui é só um gramado. É um bairro, você tem que criar o bairro e escrever. Só um gramado, grande gramado. Aí você vai dizer se é um gramado de textura mais refinada, se é um gramado mais grosseiro, porque está muito no fim da propriedade, já está em contato com os insetos que vêm da área externa, no cerrado, etc. Então você tem que definir. Ah, mas aqui também não é nada, só tem uns seixos ali, não vou botar planta nenhuma. Então é um bairro visual de seixos. E não pode sobrar esse vaziozinho aqui no meio, tem que preencher ele todo. Não pode sobrar um vaziozinho no canto. E se você fizer um monte de bairro afastado do canto do muro, e aí percebeu que sobrou esse vazio todo aqui, eu vou te cobrar que você ou vem aqui e faça um outro bairro dizendo que ele tem aqui no canto, ou você estenda o seu bairro para tocar no canto do muro. Porque está faltando informação de projeto, ok?
ok? Você tem que ter noção do que você quer em cada local. Nem que seja uma grande bairro que ocupe uma grande área, mas tem que ter lógica. Não pode sair preenchendo bairro só para terminar o projeto e preencher espaço na louca. Você tem que justificar por que você está botando ele, inclusive, na volta toda. Okay? Mas aí eu não tenho noção. Você vai jogar o que você acha nesse momento com a sua compreensão, porque esse é o intuito deste método que a gente está se propondo a aplicar. Isso é um toque de celular. Peraí, deixa eu voltar a mim, que eu estou novo, sair do normal. Sim, isso é uma das prerrogativas do método que a gente está se propondo a colocar em prática. Ele é meio que auto-orientativo. Você, a partir do seu próprio erro, você consegue chegar no acerto. E óbvio, eu não vou deixar vocês lançando o bairro sozinhos, sem minha orientação o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que eu vou analisar os critérios dos seus bairros visuais e vou dizer, não, olha, isso aqui tem problema, isso aqui não é compatível, isso não é adequado para a piscina, isso não dá para você colocar lá. Mas primeiro eu preciso do seu primeiro esboço. A aula de hoje era, como eu falei na aula passada, para pegar isso que eu tinha explicado e trazer pronto, para a gente discutir o que estava bom e o que estava ruim. Ninguém trouxe um mapa conceitual pronto. Espero que a aula que vem vocês tragam o mapa conceitual pronto e a primeira etapa, que vai ser o plano de massa, também pronto já. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma tecla só hoje. Vocês vão trazer o plano conceitual pronto na aula que vem. Na outra, vocês vão fazer as etapas seguintes, tá bom? Para não ficar tão pesado a compreensão. No ponto focal, pista de passeio, né? Eu quero utilizar bastante toda a área. Eu vou lançar o ponto focal. Então vamos lá. Já que você está tocando no assunto, vamos sair aqui do bairro visual e vamos entender o que é ponto focal. Então, deixa eu revisar isso aqui para ficar claro para todo mundo. E reforçar também para quem está esquecido. O bairro visual, acabei de explicar, é representado com nuvens, com amelinhas aí para a gente apresentar ele. Bairro visual. Ponto focal. O ponto focal é o seguinte: só é ponto focal local de permanência do ser humano, de convivência social. Se o ser humano para nesse local para fazer alguma coisa, é um ponto focal. Se ele só transita, não é ponto focal, porque a área de trânsito, ela compreende as axialidades que a gente vai ver daqui a pouco. Então, deixa eu apagar aqui esse monte de bairro, já está uma confusão aqui para a gente entender. Deixa eu voltar aqui para o meu croquis anterior. Diga. Perfeito. Ponto focal. Normalmente a gente vai já fazer a primeira referência. Se o ponto focal é um círculo, que você já sabe onde está a casa, o maior círculo de todos é na construção principal do seu terreno, que fica a casa. Então, um círculo grande. Ponto focal, gente, não tem nada a ver com o tamanho que você vai representar com o tamanho do objeto que vai ser. Não, a casa é grande, mas a piscina é pequena. Aí eu vou chegar aqui e botar um círculo pequeno. Aí a churrasqueira é gigante, e a piscina é pequena também. Eu vou fazer um círculo grandão na churrasqueira e um pequenininho na piscina. Não é desse jeito que se coloca ponto focal. O tamanho do ponto focal depende da importância para a socialização que está na sua cabeça. E, aliás, a importância dessas coisas pode modificar em relação ao que outra pessoa vai pensar. Porque eu dei o exemplo na aula passada, né? Por exemplo, meu e da minha mãe. Se a gente pega o bairro lá onde a gente vive, se eu for escolher dos elementos que tem lá, porque eu não faço quase nada no bairro que eu moro, né? Quase tudo eu faço longe, faço fora. Dou aula aqui para vocês, para uma viagem, para a gente ir lá para cá, né? Hoje eu saí a 1h e 50 minutos de casa atrás, aí cheguei, né, atrasado hoje para dar aula para vocês. Então faço tudo fora. Mas tem uma coisa que por um acaso eu faço lá perto da minha casa, que é a academia. Se eu fosse lançar lá tudo lá, os círculos, eu ia fazer um monte de bolinha pequena e tudo quanto é coisa que tem lá, que é local de encontrar social, ia botar uma bola grandona na minha casa
e outra um pouquinho menor na academia, o resto todo muito bolinha minúscula, que não tem importância nenhuma para mim. Por exemplo, um mercadinho que tem ali do lado, que eu não vou no mercadinho, praticamente. Vou uma vez na vida, perdida de madrugada no mercadinho. Então, não é um local que, na minha percepção, é tão importante. Agora, a academia eu vou com muita frequência. Então, é um ponto focal, é uma área de permanência social importante na minha percepção. Que na da minha mãe é nenhuma. Para ela não tem importância aquela academia que está ali perto de casa. Mas para ela, um ponto focal grandão é o mercadinho. Porque minha mãe, ela morre e vive naquele mercadinho. Ela tem prazer absoluto de estar ali dentro, socada, comprando coisa o tempo inteiro. Todo dia ela tem que inventar uma coisa diferente para comprar, senão não satisfaz o prazer dela de estar andando e fazendo compras. Lá anda, né? E é por esse motivo que eu não faço compras. Porque ela faz para mim e faz para ela. Né? Tamanho o prazer que ela tem. Os pontos focais, por exemplo, o que é que normalmente acontece em ponto focal no projeto de paisagismo? Uma churrasqueira, uma piscina, um playground, uma área de proteção, um gazebo. Aí você vai estar debaixo do gazebo lá, se protegendo do sol. Aí está chovendo, as pessoas vão lá para debaixo e se protegem. Ou alguém vai lá para tomar uma fresca e fica deitado lendo um livro. Não sei. Mas o que a gente faz? Marca como ponto focal os locais que as pessoas ficam. Aí você pensa assim, tem uma casa de cachorro no projeto, é ponto focal? Bom, vai depender de como o seu cérebro pensa. A pessoa, de alguma maneira, ela permanece ali por algum motivo. Se você acha que a pessoa não permanece de jeito nenhum, que nem eu falei para vocês na aula passada, que é o totó se alimenta à distância, né? Você pega a raça do totó e joga para ele e dá um pulo, né? Igual se alimenta tigre no zoológico, né? É de longe, o cara vem lá com um pedaço de carne, joga assim, ó, o tigre ele sai voando, dá uma voadora, salto triplo carpado, pega lá no alto e cai. Vocês já viram o que é o tigre? É linda a cena. É muito massa assistir tigre sendo alimentado. Ele faz acrobacia, ele dá pulo, bate na parede e volta. Né? É um negócio bem legal. Não tem aquele filme de uma mulherzinha que tem uns zumbis que correm atrás dela, uma mulher bonitona, que tem uma saia cortada que mostra a perna dela o tempo inteiro? Nossa, nem quem sabe o nome do negócio, alguma coisa índia, se não me engano. Resident Evil. Né? Não tem aquela cena da Resident Evil que ela monstro vem atrás dela, sei lá o que é, aí ela vai, pula na parede, depois volta, bate na cara do monstro. Pois o tigre faz desse jeito quando você joga comida para ele. Ele faz uma coisa bem bonita dessa. Mas para pegar a comida, para pegar a carne. Mas eu estou viajando isso tudo porque eu quero falar da casa do cachorro, né? Nada a ver o assunto, da casa do cachorro. Se você acha que as pessoas não param lá, é só de longe, na sua percepção profissional foi essa. Mas para ou vai lá e toma? Porque ninguém vai sentar na casa do cachorro. Sim, mas ele para um tempo. Veja, você pode entender na sua compreensão profissional que ele para, fica alimentando, dá um banho, lava a casinha, faz não sei o que, e às vezes ele não faz sozinho, ele vai de dois. Um segura o cachorro na coleira, o outro vai e esfrega, o outro limpa por dentro, enquanto o outro segura para ele ficar lá dentro atacando e morder ela. Não sei, então já é um tipo de permanência social, por menos importante que seja. Se você acha que é muito pouco e quase não acontece, então de repente a casa do cachorro é uma bolinha pequenininha. Mas você pode até entender que nem se acontece nada disso. Não tem um encontro social, não rola, é de longe. Você pega a mangueira também de longe e lava lá, você não chega lá na casa. Acontece, tá? Isso não é impossível, não. Tem gente que faz isso com vontade. Aí você não põe a bolinha aqui, não. Você pode, o mapa imagético é seu, você que sabe o que você vai fazer. Tá? E aí vai identificar, vamos supor que tem um viveiro de pássaros, tem isso, né, na lista de vocês. Só que aí o viveiro de pássaros, você não vai nunca. Acho difícil, né, porque como é que está a comida no viveiro? Vai. Mas pode ser que você já ache que no viveiro as pessoas param para ficar lá debaixo, curtindo o passarinho, alimenta, aí fica sentado no banco escutando ele cantar, aí já fica namorando embaixo do viveiro, fica relaxando, vendo lá os passarinhos, para o papai namorar, aproveita e namora, qualquer coisa do tipo. Então, se você acha que é isso, que acontece todo esse movimento legal lá de parar, sua bolinha daqui vai ser maior do que a bolinha da casa do cachorro. Tá?
E aí você vai traçar quais são os eventos sociais principais do seu mapa imagético ou do seu plano conceitual. E o que você vai fazer na sequência? Traçar as axialidades. A axialidade é o eixo de circulação que acontece. As axialidades acontecem sempre de um ponto focal para outro ponto focal. E o que você vai fazer? Ligar. Na aula passada eu expliquei como que a gente representa diferentemente um do outro, né? Como é que acontece as axialidades. Se eu estou ligando dois pontos focais grandes no meu mapa imagético, gente, não quer dizer que a churrasqueira é grande e o ponto focal é grande cada vez, tá? A churrasqueira pode ser desse tamanho, mas fica só cara de gente o tempo inteiro indo para lá. Então, o ponto focal da churrasqueira é grande. Tem gente que no mapa imagético bota assim, ó. Bota na churrasqueira um ponto focal grandão e na casa outro pequeno. Por quê? Para o projeto dele de paisagismo, para o que acontece aqui fora, a importância da casa é menor na cabeça dele. E da churrasqueira é tão grande que vai influenciar muito no que acontece no projeto. Então, na cabeça desse profissional, ele tem um ponto focal grande aqui. O que acontece? Quando você está ligando dois pontos focais grandes, a axialidade é também grande. Como é que a gente lança a axialidade? Do eixo de um para o eixo do outro. A axialidade grande a gente faz com cor quente. Então é sempre assim. Começa. A axialidade representa um traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Começa grossona e começa com a cor mais quente de todas, que é vermelho. E aí você vai afinando e vai esfriando progressivamente, passando pelo laranja, do laranja para o amarelo, do amarelo para o verde, do verde para o ciano, do ciano para o azulão. E é o mais fininho de todos com traço ponto, que você vai representar lá no final com azul. Tá? O azul puro, que não é aquele azul claro do oceano, ele é a axialidade menos intensa de todas. Quando você liga dois pontos focais grandes, você está ligando uma axialidade forte, vermelha, linha grossa. Provavelmente você faz um quadradinho assim, um retângulo comprido, e pinta ele por dentro para engrossar ele, para ficar bem grossão. E aí você vai reduzindo até que vem uma linha fininha com um toque bem leve, tocando no meio. Para essas representações aqui, gente, das axialidades, é legal falar do hidrocom. O hidrocom vai representar, né? Vermelho, deixa eu ver no azul. Bairro visual, tem que cada tipo de bairro visual que você botou em especificação embaixo diferente, tem que ter uma cor diferente, não importa qual é. Tá? Se você aqui criou uma característica de shaders, faz ela numa cor que você escolheu, é amarelo, chutando, não precisa ter cor definida não. A de cá você botou só de planta alta, então ela de verde. A de cá você colocou só de rasteiras, coloca ela de outra cor. Às vezes as pessoas gostam de associar, teve uma que é laranja, aproveita que está falando que vai ter vegetação laranja, aí já faz uma visual com laranja, que fica rápido de você entender o que está rolando ali, mas não precisa, tá? Você só precisa identificar o que você quer, explicar e diferenciar as cores dos bairros visuais. Quando você está ligando um objeto que é pequeno, que tem pouca socialização, que tem menos ainda, provavelmente é aqui que você usa a axialidade mais fininha de todas, que é da cor azul. Você não tem a obrigação de ligar todos os pontos com todos os pontos. Vamos supor, você pode querer vir da casa direto para a casa de cachorro. Mas você não acha que é mais lógico, normalmente, que a pessoa primeiro venha para a churrasqueira e depois vá para a casa do cachorro, já que está no meio do caminho? Talvez a especialidade aqui não seja tão fininha quanto o azul, talvez seja um pouquinho mais para cima, um ciano, um verde, porque ela não está ligando um ponto focal fraco com outro fraco, é um fraco com forte, né? Então a especialidade é um pouquinho maior. E eu, de repente, para chegar aqui no viveiro de pássaros, eu não quero uma axialidade direta da churrasqueira para ele. Eu posso querer uma axialidade que vem primeiro para o cachorro, para depois vir no viveiro. Quem é que define isto? Você é o projetista. O que você acha que é lógico? Melhor dar essa volta toda ou melhor vir direto?
Você acha que lá no projeto a pessoa vai querer dar uma voltinha ou vai ir reto? Vou dar logo uma dica para vocês. Normalmente todo ser humano quer fazer, a gente estudou isso quando eu falei de copresença, o menor caminho entre dois pontos. Você sabe quando é que ele não faz o menor caminho? Vocês lembram? Quando é que ele não faz o menor caminho entre dois pontos? Inclusive, eu vou fazer isso. Induzido pelo quê? Vegetação, barreira. Quando tem uma barreira. Só que ele, às vezes, quebra a barreira para poder andar reto. Você bota uma planta, ele pula por cima, ou ele chuta a planta, passa por cima chutando. Então, cuidado, quando uma barreira é colocada, tem que ter um porquê. Porque, inclusive, para que você bota uma barreira? Só para a pessoa ter mais trabalho para chegar lá? Não faz sentido. Tem que ter um porquê de ter uma barreira ali no meio. Agora, tem uma outra situação, além de ter algum obstáculo, que também faz com que o ser humano não queira fazer o caminho reto. Qual que é também? Na boa, até pode ser que faça sentido isso que você está fazendo, mas os motivos visuais, eles têm uma importância mínima na questão da copresença. Eu já falei sobre isso. Contemplação visual não faz ninguém mudar caminho. Ela pode estar achando maravilhoso o que ela vai ver do lado de lá, mas ela quer fazer o menor caminho e só dar uma olhadinha assim e continua no menor caminho. Tá? Isso é a lógica natural do ser humano. O ser humano ele tende em duas situações a não fazer o menor caminho. Ou quando ele foi induzido por um obstáculo, o obstáculo dificultou a vida dele, ele dá a volta, por exemplo, uma escadaria, um desnível, uma planta na frente, uma paredona, uma construção, aí ele dá a volta. Ou quando ele se beneficia de alguma vantagem ou de alguma proteção por fazer aquele caminho maior. Por exemplo, está chovendo, eu não quero ir na chuva, eu vou por debaixo de uma área aberta. Não é muito melhor se estiver chovendo eu passar por dentro da churrasqueira para depois ir para cá do que ir direto para a casa do cachorro? Então eu tenho vantagens, e essas vantagens vocês vão começar a assimilar para saber se a axialidade é direto para cá, para lá. Enfim, vocês vão utilizar essas lógicas aí como parâmetro para jogar essa axialidade. Está ficando mais claro, né, gente, agora? Eu acho que na outra vocês não tinham captado muito bem, talvez até porque eu não detalhei tanto como eu estou hoje, porque eu achei que ia ser mais suave a compreensão. Então, já ficou claro o ponto focal, já ficou claro o barro visual e ficou claro também a axialidade? Perfeito. Então, traço ponto, a gente representa a axialidade. Aí vamos voltar para o marco visual. Gente, algumas coisas que você colocou como marco visual, como ponto focal, também pode ser marco visual. Aí você vai em cima do local que você fez aquele seu objeto, coloca uma bola e coloca uma estrela juntos, os dois de uma vez só. E aí o que você vai fazer? Por exemplo, em um determinado local aqui eu marquei que vai existir a piscina. E ela era um ponto focal. Só que, como o meu cliente falou que queria uma piscina hollywoodiana, então eu vou fazer uma mega uma piscina maravilhosa, linda, com formato espetaculoso. O que eu faço? Chego aqui de vista um marco visual. O que é um marco visual? É algum elemento paisagístico que na percepção visual se destaque. Se destaque ou porque é muito chamativo, ou porque é muito bonito, mas o marco visual também pode se destacar porque ele é muito feio, muito desagradável, tá? Para esse tipo de situação, você vai pegar o seu elemento e vai colocar uma estrelinha pintada, dizendo que é uma coisa que visualmente é desinteressante, mas não deixa de ser marco visual. Por exemplo, tem pessoas que acham que a casa do cachorro é uma coisa tão feia, tão desagradável, que deve ser que é um marco visual negativo. Poxa, então quer dizer que você vai destruir, ela não pode destruir? Ela pode. É para isso que tem paisagista, que, vamos supor, a casinha do cachorro é você que vai projetar. Bom, eu, Raul, você e os outros, a maioria dos outros talvez não pense dessa maneira. Quando alguém me encomenda que no projeto tem a casa do cachorro, eu vou fazer a casa do cachorro. Ela tem design, ela tem cor, ela tem visual, a porta dela tem um pórticozinho de entrada, a área do cachorro fazer o pit dog dele lá, tem uma gradezinha bonita que eu elaborei, colorida, ou não, rústica, envelhecida, o piso lá tem um trato para ele. Eu tenho orgulho de botar a casa do cachorro, não para todo mundo ver. Mas tem cliente que fala, não, é desse jeito, acabou, você não quer nada bonito, não, eu quero uma coisa lá, enfia os tocos. E é do jeito que deve. O cliente te obriga a fazer feio, ou não, ele não te obrigou.
Quando você foi contratado, o cliente falou assim: olha, a casa de cachorro está ali, ela é feia, marquei a ela porque eu não vou mexer, porque eu estou com dinheiro para mexer no casa de cachorro agora, só vou gastar com planta. O que você vai fazer? Criar uma vegetação que melhore essa condição. Ou a vegetação ela faz uma simbiose com a casa do cachorro, fica bonita, ou a vegetação esconde a casa do cachorro. Cuidado. Vegetação que esconde do caso do cachorro, ela tem que esconder de maneira tal que só esconda a casa das pessoas, mas que não esconda as pessoas do cachorro. Deu para entender? Você pode fazer uma coisa que de longe cubra a casa, ninguém vê, mas por baixo dela o cachorro está aqui, ele está vendo todo mundo. Por quê? Quem tem cachorro numa propriedade dessa tem cachorro porque quer que controle o ladrão que vai entrar aqui. Tá? A maioria, quando não é esse o caso, o cachorro não tem casinha, ele dorme lá dentro de casa, uma casinha desse tamanho que ele bota na área de serviço, né? Ou deixa na sala, seja lá onde for, dependendo do grau de adestramento do cachorro, né? Tem deles que vai no banheiro, mija no rabo direitinho e volta, não precisa nem de casinha para ele, só faz cocô na hora certa, vai lá e dá a patinha e pede para ir cagar no quintal, né? Essas coisas. Né? Eu vejo porque eu já tive, minha mãe tinha um cachorrinho que era desse jeito. Ele, quando queria fazer cocô, ele fazia assim na perna dela, dizia: nossa, mais cachorro gay, né? Pois é, e aí tinha a hora de fazer. Como eu tive um outro astro, que quando ele estava afim de mijar, ele não estava nem aí. Ele latia, olhava para a cara da gente, ele dava aquela mijadona escrota no meio da sala. Aí a gente dava uma surra nele, ele corria, daqui a pouco ele vinha, olhava para a gente com raiva porque apanhou e dava uma cagada no canto da menina. Era terrível esse cachorro. Mas enfim, esse daí, ele vai virar vigia de terreno, né? Porque não presta para dentro de casa, né? Então aí precisa ter cuidado com a casinha dele. Então, mas isso é você quem diz, tá? Você que percebeu que o cliente que quer, ou você que quer, ou você vai projetar, você não quer projetar. Você não sabe projetar casa de cachorro, não gosta, acha que não deve, porque vai criar um elemento mais trabalhoso ou mais caro. Você faz de qualquer jeito e dá umas plantas na frente. Eu não acho que esse é o melhor partido, né? Fazer de qualquer jeito, mas ver qual é a sua justificativa. Desde que você saiba justificar, não tem problema se você quer esconder a casa do cachorro. Tem coisas que a marca visual é só visual, não é muitas pessoas. Por exemplo, o cliente de vocês aí fala que quer escultura em alguns locais. Ele descreveu que quer no mínimo 3, não foi? Ele falou uma coisa assim. Pelo menos 2, uma na entrada e outra na área de lazer. Pronto, ele quer pelo menos 2. Então é só visual essa escultura, ela não tem um interesse social. Você até pode aproveitar que tem uma praça no meio, você na sua concepção entendeu que além de todas as bolinhas que estavam no programa, você incluiu um ponto focal. Aí você joga aqui no meio da área de vez que tem uma praça, para encontrabilidade de todos os outros pontos, para a gente se reunir ali no meio. Botou uma cobertura, fez qualquer coisa, e aí você aproveita que tem essa área e traz a sua escultura aqui. Tá? Aí bota ela lá. Ela vai ser só um marco visual. Só que você vai ter que medir o seguinte: aqui tem uma piscina, aqui que tem uma escultura. Quem você quer que seja mais destaque, mais forte, que brilhe mais naquela composição? A forma da piscina ou a escultura? Se você acha que a piscina vai ser bonita, mas não vai chamar tanta atenção, a estrela dela é pequenininha, mesmo que a piscina seja grande. Se você acha que a escultura vai aparecer muito, a estrela que você vai botar aqui é grandona, porque ela tem uma grande importância no seu projeto. O que você ia falar? Nós temos que colocar só esses paramentos que estão aqui no projeto, ou podemos colocar outros que... Pode. Você não tem que colocar somente aquilo que está no programa de necessidade. Você tem que atender esse programa e o cliente pode estar aberto a aceitar outras propostas suas para incrementar. Você tem que, no mínimo, atender o pedido dele. E se você quiser fazer alguma coisa diferente do que ele pediu, você vai ter que debater. Aí na orientação eu consigo dizer se é coerente ou não derrubar o que ele pediu. Porque tem cliente que pede coisas absurdas. Eu estou no programa do terceiro, eu fiz um cliente real, igual de vocês é real. Esse cliente não é inventado, ele é real. Eu modifiquei poucas coisas. Lá no terceiro, o cliente saiu pedindo varanda, tudo tinha varanda na casa do cliente. E eu falei: não é lógico isso. Cozinha, por exemplo, não sei se é tão bom ter varanda na cozinha sempre, né, em qualquer situação. Então a gente pode chegar no cliente e dizer: ó, não pega bem isso aí, não vai ser funcional essa varanda, vamos tirar, tá? Então proponham,
A gente discute e vê a viabilidade de mudar o que ele está propondo. Mas, basicamente, o normal é pelo menos atender tudo o que ele está pedindo. Faltou algum elemento aqui que eu não falei? Falei do bairro, falei do ponto, falei do marco visual. Deu, né, gente? E sempre lembrando de usar os termos técnicos que a gente aprendeu: maciços, alamedas, grupos de topiárias, canteiros, quais são os outros nomes? Alamedas da cidade. Cercas vivas. Então, a gente volta lá nas tipologias e fala algumas de vegetação, mas não lembra somente tipologia vegetal, porque o projeto paisagismo, ele não é só planta. Planta costuma ser, gente, 30% do projeto paisagismo. Só. Tem 70% de informação que você precisa preencher depois que você termina com as plantas. Tá? Então, atenção. Na vida real, além das coisas teóricas que tem aqui, a gente tem o acesso urbano que pode dificultar alguma coisa, as instalações elétricas e de esgoto que vão aparecer, e você vai colocar lá. Eu tenho um projeto, por exemplo, que eu tinha um marco visual negativo na entrada da casa. Na frente da casa, bem assim, no maior destaque, onde só tinha como entrar por aqui, tinha uma tampa de esgoto que era impossível tirar daí, porque quem determinou que ela ia ser aí era a CAEF, eu não podia mudar. E eu tenho uma outra casa que eu estou fazendo agora, que ela tem um hidrante na frente da casa, pior ainda. E ambos feios, né? Hidrante fica aquele negócio assim, né? Não vou nem falar, não posso falar agora para ficar gravado o que eu quero dizer desse hidrante. Mas é uma coisa, um negócio chato, não gosto do hidrante. Mas aí eu tinha que lidar com ele. Nas outras aulas que eu vou estar passando para vocês, repertório, vou falar de repertório visual, aí eu vou mostrar essa casa daqui. Mas só para vocês terem uma noção, eu transformei em um elemento paisagístico com tampa. Eu moldei a forma dele, fiz negócio bonito, fiz uma forma ao redor que parecia que aquilo era parte da minha composição, o que estava lá. Eu não tinha como lutar contra o inimigo, me juntei a ele. O hidrante eu ainda não sei o que fazer, que é um projeto recente agora que eu estou fazendo. Eu estou no meio da obra dele, ainda não consegui ter uma inspiração para saber o que eu vou resolver desse hidrante, mas ele está lá. E eu não posso tirar ele dali, né? Porque é um elemento público e de utilidade pública. Bom, ficou claro, gente, para vocês o que é plano conceitual? Vocês agora vão preencher tudo, vão colocar todos os elementos, vão ligar, vão botar os eixos, vai trocar a espessura, vai trocar a cor, vai fazer bonitinho cada elemento desse aqui, não pode deixar nenhuma área vazia, né? Já sabem que área de seixo e área de grama é bairro visual também. Se não encostar no canto do terreno, eu vou cobrar um mapa visual aqui. Então tem que, se o que você criou vai até o canto, tem que ir até o canto, tá? E não é incomum que você pegue o canto e crie um bairro visual diferente do que está no meio, tá? Porque realmente os cantos, eles apresentam características diferentes. Como eu falei agora aqui há pouco, ó, se tiver um canto perto de um pomar, quer dizer que aqui não vai poder ter grama. Então o bairro visual aqui é de outra coisa que você vai colocar. Local que tem água, onde você vai botar o espelho d'água, é um bairro visual diferente do outro que não tem água, certo? No mínimo pela presença da água que você vai botar lá. Não precisa nem você pensar que tenha as plantas, mas o ideal, já que você tem a água, dizer que ali tem o espelho d'água, que ali tem uma planta tropical. Pode ser que você crie dois bairros visuais diferentes para os seus espelhos d'água diferentes. Nenhum você vai botar uma coisa mais tropical, na outra, perto da água, você quer fazer um jardim árido. Pode. Tem nada que te impeça. O jardim árido está dentro da água, está fora. Você pode fazer uma área seca de seixo e colocar ele lá. Vocês já viram muito projeto paisagístico? Nós vamos começar já a antever nossas visitas, tá? Eu vou começar a telefonar para os clientes para a gente se programe para daqui a mais ou menos um mês a gente fazer o comboio para visitar as minhas obras aqui em Brasília, tá bom? Nós vamos visitar pelo menos 4 projetos paisagísticos para conhecer. Então se programe que a gente vai gastar uma tarde no sábado para fazer isso. Nós vamos juntar com a turma do terceiro, que a gente vai ver a casa, a arquitetura e vai ver também o paisagismo. Então, mais ou menos daqui no mês a gente está embarcando nisso. Até isso acontecer, como eu quero que vocês tenham um repertório básico para criar coisas aí, eu quero que todos vocês criem um perfil no Pinterest.com e vai lá no localizar
localizar e localizo um pinador brasileiro chamado Raul Chagas, tá? Que por um acaso é um dos maiores pinadores do Pinterest aqui no Brasil. Eu tenho uma pancada. Gente, só de paisagismo, eu acho que eu tenho uns 800 pins, tá? Então, Pinterest, gente, é uma rede social de arquiteto. Não é de arquiteto, não, é de colecionar imagens. Então você conhece a pessoa te adiciona como amigo, aí você segue ela te segue, aí você cria painéis, você descobre o que ela botou. As meninas normalmente vê lá, elas fazem painel de roupa de noiva, tem uma pancada. Aí maquiagem, tem um monte de foto de como é que ela gosta de maquiagem, para ela escolher o look dela. Ela qualquer dia entra lá, vê um pin e vê, essa maquiagem de hoje, eu vou usar essa daqui dos meus pins, tá? Nós arquitetos normalmente colocamos para guardar nosso repertório. Tem ideias que você gostou de determinados arquitetos que você não quer perder, para um dia se inspirar neles, cria um painel e vai jogando lá. Se tem alguém que tem pins que você gosta, você pode roubar os pins dele e jogar para o seu painel. Então o meu lá tem aberto. Tem painel público e painel privado. Aí eu boto uns pornôs lá privados, mas tem uns que não são pornôs que vocês podem pegar. Brincadeira, não tem não. Não tem, tá? Sim. Os pins de paisagismo você encontrar. Eu tenho um painel só de paisagismo e é o meu painel maior de todos, tá? Eu acho que eu tenho uns 3.000 pins, mais ou menos. 800 só de paisagismo. Então entra lá que tem muita coisa boa e tem muita coisa fora do trivial. As pessoas colocar uma plantinha colorida de um lado, amarela, vermelha do outro, fazer um canteiro, todo mundo faz. O que está lá nos meus pins não é coisinha basiquinha que você vê no quintal da sua vizinha, tá? Eu coleciono só grandes projetos lá, ou projetos pequenos, mas que eu considerei de muita qualidade paisagística. Então entra lá para aumentar o repertório visual de vocês, porque essa etapa do curso é comum que vocês não tenham ideia do que fazer por não ter repertório, e isso vai alimentar o repertório de vocês. Entrem lá, ok? Eu vou usar isso como elemento de julgamento, de nota, quem tem perfil e quem não tem. Tudo que vocês fazem na produção, eu estou observando. Hoje eu vou trazer plano conceitual. Ninguém trouxe plano completo. Quem trouxe só iniciou. Eu já estou observando. Hoje teve gente que não trouxe nada para ver. Estou de olho em vocês, tá? A primeira nota não foi muito boa da maioria. Vamos tentar recuperar esse esforço. Diga. O meu perfil, mais ou menos, faz acesso ao supermercado. Que? Assim que você cria, você tem acesso a todos os pins de todos os perfis do mundo. Só que alguns usuários, eles criam painéis ocultos que vocês não podem ver, a não ser que ele te convide, né? Eu tenho só um oculto que eu botei lá de teste, mas não fiz nada com ele, tá? Só botei filme pornô, aí ninguém quis. Mentira. A situação nós uma volumetria da volumetria técnica. Não vai representar esse nome. Se você acha aqui nos seus painéis visuais que a volumetria que você vai colocar é nessa região aqui, perto de não sei o que você quis, dentro do seu bairro, além de você descrever que tem essas plantas, essas e essas e essas, você coloca também topografia irregular ou topografia elevada na descrição desse bairro que você está descrevendo aqui. Você pode puxar em vários pontos assim os bairrozinhos que tem isso, tá? E não precisa criar um bairro só para isso. Você pode pegar um bairro que tem uma característica X e nele acrescentar essa característica de ter a topografia elevada. Mais alguma dúvida diretamente relacionada com o plano conceitual ou mapa imagético, que é a mesma coisa? Deu, né? Então vou interromper para que as aulas fiquem seccionadas. Não vai dar muito tempo para eu escrever outro conteúdo. Eu vou interromper aqui mesmo, nem vou dar o que eu ia dar hoje, que era plano de forma e plano de massa. Vamos parar e aula que vem vocês vão trazer todos plano conceitual, ok? Pronto, finalizado, feito, detalhado, todo preenchido, com muita coisa escrita.
muito rabiscado. Gente, plano conceitual não é uma planta bonitinha para mostrar para ninguém. Plano conceitual é uma zorra. Tem linha para todo lado, tem ciclo para todo lado, tem uma bagunça. Plano conceitual só se entende quando um profissional está do lado para explicar. Ok? Então não é para ficar passando a limpo, bonitinho, para encher meus olhos, que eu não estou vendo se o plano conceitual é bonito, porque não é para ser bonito. Plano conceitual bom, normalmente ele é sujo. Ok? Porque você passou tanto a mão, apagou, pensou, escreveu, fez de novo, que ele sujou todinho, está todo emaranhado, todo marcado. Então vamos interromper para a gente dar continuidade em outro conteúdo. Se eu conseguir achar o meu mouse aqui. Então fechou aqui.